Neste vídeo eu juntei 15 shorts em um vídeo longo, trazendo várias dicas e conhecimentos para vocês e ao mesmo tempo mostrando um pouco do meu trabalho. Aqui no secundário nós temos D07, que retifica os pulsos da tensão C gerados nesta parte do enrolamento. Depois de retificados, esses pulsos são filtrados por C14 e C17, resultando em 5 volts DC. Temos ainda aqui C01, que é um capacitor de desacoplamento, ou um filtro de alta frequência. Já D06 retifica os pulsos positivos da tensão AC gerados em todo o enrolamento. Depois de retificados, esses pulsos são filtrados por C15, resultando em 12 volts DC. E R15 é um resistor de carga. E para a tensão pulsante virar contínua aqui em Vout, é muito simples. O início do pulso abastece o capacitor, que alimenta a carga, enquanto não vem o próximo pulso para abastecê-lo novamente. Então, o que aconteceu até aqui? A tensão da rede foi retificada, transformada em pulsos. Esses pulsos foram filtrados e transformados em DC. Só que essa tensão DC vai ser ainda transformada novamente em pulsos, em AC, depois em pulsos e finalmente em DC. O fusível, a ponte retificadora, que é composta por 4 diodos discretos ou encapsulados em uma única peça, e o capacitor de filtro. E a maioria dos defeitos desta etapa é curto na ponte retificadora, causando a queima do fusível. Estes 4 capacitores, juntamente com estes 2 indutores, mais estes 3 resistores aqui por baixo da placa, formam um filtro para que parte dos ruídos produzidos na fonte não seja injetado na rede. F9901 é o fusível de proteção de sobrecorrente, RV9901 é o varistor de proteção de transiente de tensão. Caso ocorra algum surto na tensão da rede, a resistência do varistor diminui, aumentando a corrente e abrindo o fusível. BD801S é a ponte retificadora. Aqui, a senoide da rede é retificada, passando só os pulsos positivos. CM830S é o capacitor de filtro. Aqui os pulsos de tensão são filtrados, transformando-os em DC. E finalmente NT801S é o NTC, que vai minimizar a corrente de irrupção. A corrente de irrupção é a corrente de carga do capacitor no momento em que a fonte é ligada à rede elétrica. Aqui no secundário, nós temos D7, que tem a função de deixar passar só os picos positivos da tensão AC, gerada aqui no enrolamento secundário. Esses pulsos carregam SC3 e SC4, surgindo aqui a tensão DC na saída da fonte. R3 está aqui principalmente para alimentar o LED interno ao ópto. R5, R4 e VR1 formam o divisor feedback, que tem a função de cortar o 431 se a tensão na saída cair, ou fazer o 431 conduzir se a tensão na saída subir. O 431, por sua vez, tem a função de ligar ou desligar o LED interno ao ópto
para que o mesmo, através do seu transistor interno, possa ajustar a tensão no pino de feedback do CI. Já o ópto está aqui apenas para levar informações do secundário para o primário de maneira isolada através de luz. Ou seja, se este conversor não tivesse o primário isolado do secundário, não precisava do ópto. Aqui o centro do divisor já entrava lá no pino FB do CI. Ao acionar o botão Power, painel ou remoto, este ponto aqui, que antes estava com 0 volts, sobe para 5 volts, que polariza QM852, que polariza QM855, liberando a tensão B13 volts. A tensão B13 volts, por sua vez, polariza QM854, liberando a tensão B5 volts para a saída da fonte. Agora você já observou que este circuito aqui, além de chave, é também um regulador de tensão? Pois é, e funciona da seguinte maneira. Se a tensão B13 volts tende a cair, a tensão cai também no pino de referência do 431. E para compensar a queda, o 431 conduz menos, que faz QM851 também conduzir menos, que faz QM855 conduzir mais, compensando assim a queda de tensão em B13 volts. Por outro lado, se a tensão B13 volts tende a subir, a tensão sobe também no pino de referência do 431. E para compensar a elevação, o 431 conduz mais, que faz QM851 também conduzir mais, que faz QM855 conduzir menos, compensando assim a elevação da tensão em B13 volts. Veja que esta fonte não possui 431 na malha de feedback. Aqui pendurado aos 5 volts na saída da fonte, temos um divisor de tensão, o mesmo que alimenta o LED interno ao fotoacoplador. Esse divisor é formado por R14, ZD2 e R13. E é justamente esse Zener que vai fazer o papel do 431. Aqui na entrada C desta fonte, não é utilizado um fusível propriamente dito, e sim um fusistor, que é um resistor de baixo valor que funciona também como fusível. Aqui a ponte retificadora, neste caso composta por 4 diodos discretos. A ponte retificadora tem a função de transformar a tensão AC da rede em tensão pulsante. Aqui temos EC1, que transforma a tensão pulsante na saída da ponte em tensão DC para alimentar o transformador. Desta fonte está queimando o fusível e a causa é curta em algum ponto da entrada do cabo de força até o transistor chaveador. Neste sentido, não há condução de corrente. Neste sentido, há condução de corrente, a tensão cai bastante, mas não chega a 0 volts. Aqui é o seguinte, se houver uma falha no circuito de controle e as tensões de saída subirem a ponto de ultrapassar 17 volts no pino de VCC, ZDM807 conduz, que polariza QM802, que derruba o pino 1 e a fonte vai para o modo restart.
Veja que a fonte nem vai precisar acionar o OVP interno ao CI, de 19 volts. Já que foi implementado esta externa, de cerca de 17 volts. Começando por esta fonte, que no modo standby, fornece na saída só 10 volts. No entanto, no modo on, temos aqui 18 volts, 13 volts, os 10 volts lá do modo standby. No modo on, sobe para 13 volts. No modo on, temos também uma tensão de 35 volts e mais uma tensão de 13 volts, chamada B13 volts, derivada da tensão A13 volts. Através dos resistores RM885, RM886 e RM887, do pino 4 para o pino 7, carregando o capacitor CM811. A tensão sobre esse capacitor sobe. Quando chega ao nível de start, o CI gera PWM para o gate. O MOSFET chaveia, o transformador gera pulsos no enrolamento auxiliar, os picos positivos são retificados pelo diodo DM812 e filtrados pelo capacitor CM811, transformando-os em DC. E a partir daí o CI passa a ser alimentado por essa tensão auxiliar e não mais pelo pino de partida. Se as tensões de saída tendem a cair, seja por motivo de queda da tensão de entrada ou aumento de consumo nas tensões de saída, a tensão cai também no pino de referência do 431. E para compensar a queda, o 431 conduz menos, o que faz o LED interno ao optacoplador também conduzir menos, que faz o transistor conduzir menos, que faz a tensão no pino 4 do CI subir. O CI aumenta o tempo de condução do MOSFET, o transformador magnetiza mais, induzindo uma tensão mais alta na saída. Agora, se as tensões de saída tendem a subir, seja por motivo de elevação da tensão de entrada ou queda de consumo nas tensões de saída, a tensão sobe também no pino de referência do 431. E para compensar a elevação, o 431 conduz mais, o que faz o LED interno ao optacoplador acender mais, que faz o transistor conduzir mais, que faz a tensão no pino 4 do CI cair. O CI diminui o tempo de condução do MOSFET, o transformador magnetiza menos, induzindo uma tensão mais baixa na saída. Agora, tem algumas coisinhas aqui, ou melhor, não tem algumas coisinhas aqui que nós estamos acostumados em fontes playback. Como, por exemplo, cadê o pino de partida do CI? O pino de VCC também não tem. O enrolamento auxiliar do transformador, menos. E o 431 na malha de feedback? Não existe. Temos aqui apenas um divisor de tensão, o mesmo que alimenta o LED interno ao fotocoplador. E para fazer o papel do 431, tem aqui um diodo Zener. E para nos proporcionar isso, só sendo mesmo o nosso versátil LNK. Veja como a fonte se comporta e veja como está a forma de onda nesse ponto. Então segue a explicação. Aqui está, com o osciloscópio em 5 volts e 50 milissegundos, nós podemos ver que a tensão sobre o capacitor sobe. Quando atinge 16 volts, a fonte parte e consome a carga do capacitor. E neste intervalo de tempo aqui, é que era para vir a tensão de alimentação definitiva lá do transformador
para alimentar o CI. Como isso não está acontecendo, vai atingir os 10 volts nível de stop. Depois volta a subir para o nível de partida, de stop, e assim sucessivamente ao longo do tempo. Esta fonte tem curto em algum ponto do cabo de força até o transistor chaveador. Neste sentido, não há condução de corrente. Já neste sentido, há condução de corrente e a tensão cai bastante, mas também não chega a 0 volts.